aos móveis. A Daniela já falou e, portanto, até gostava que eu tivesse falado mais um pouco neste aspecto, que é o acesso aos móveis. Portanto, a questão do acesso aos móveis, acho que também aqui a Troika veio, não sei se feliz ou infelizmente, a Troika, eu acho que felizmente, porque sozinho não estávamos a fazer, veio dar um empurrão àquilo que era o acesso a redes móveis. E estou-me a referir, no concreto, àquilo que saiu no regulamento, e o regulamento prevê em determinadas condições que os players possam dar ou tenham que dar acesso a MVNOs ou roaming. Portanto, acho que aqui também é um passo muito significativo, pelo menos uma garantia de obrigatoriedade que peca por tardia, mas não chega. Porquê é que eu digo que não chega? Porque os móveis, ou ninguém, hoje em dia, até hoje, disse que não dava acesso à sua rede, MVNO. Formalmente não dão. O facto é que nós até hoje nunca o conseguimos ter. Nós, ONI, até hoje nunca o conseguimos ter. Porque quando falamos que existem MVNOs e, portanto, que já existem, que é um falso problema, não é um falso problema, porque quando falamos em MVNOs, existem muitos tipos de MVNOs. E o MVNO, o chamado Light MVNO, é relativamente simples, esse também já o poderíamos ter, mas um MVNO que queira abordar o segmento empresarial já não é assim. E, portanto, o facto é que esse MVNO até hoje não o conseguimos e não nos parece também que só pela uma obrigação que o consigamos ter. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, não obstante o regulamento e a própria Troika prevê uma série de mecanismos de monitorização, eu diria que é pena que não antecipemos as coisas e que as regras ficassem estabelecidas à partida. O que é que eu estou a dizer? Estou a dizer que vamos apenas, mais uma vez, perder aqui algum tempo, uma vez que já estamos muito atrasados na disponibilização do acesso às redes móveis, porque, como sabemos, e tem sido repetidamente referido aqui, que o mercado não foi analisado. O mercado não foi analisado e deveria ter sido, na nossa opinião. Portanto, o mercado não foi analisado. E quando o mercado saiu de mercado europeu, a justificação foi que já não poderia ser analisado. Aí também não estamos de acordo, porque acho que poderia ter sido analisado. E temos casos, não? Nós temos mercados que não são mercados europeus e que refiro-me concretamente à questão do circuito de trânsito da ORCA, não é? Dos circuitos alugados, e há ali uma componente que não é mercado e que foi considerado que existia em Portugal. Portanto, ainda assim, portanto, já é passado, acho que há aqui uma oportunidade, mas as regras, portanto, e a mensagem que eu queria dar, acho que as regras deviam estar pré-definidas, aquilo que são as condições de negociação, porque senão vamos andar aqui mais uns meses, se não anos, portanto, porque o regulamento também prevê que ao final de 2 anos, depois do leilão, haja uma análise de mercado. Eu espero que não seja daqui a 2 anos que se faça uma análise de mercado para repor a situação. Muito bem, já ficaram aqui muitas ideias, mas eu passo à Filipa Carvalho, diretora jurídica da Ótimos e de regulação da Ótimos, para perguntar, passado um ano já estaria à espera que o mercado 4 e 5 estivessem analisados e, se não em consulta pública, pelo menos preparados? Seguramente sim. É talvez a grande falha a apontar, porque acho que tem havido uma evolução muito positiva na atuação do regulador nos últimos tempos. A falha é dramática e tem consequências. Nós estamos muito preocupados com a evolução das cotas da banda larga. A PT hoje tem 49% de cota na banda larga, com 50% já cumpre os requisitos para uma imposição de regulação mais forte. A divisão dos mercados geográficos falhou. E, portanto, se pretendemos garantir concorrência na banda larga fixa e também na televisão, temos que garantir o acesso, em nosso entender, à fibra, seja via mercado 4, seja via mercado 5, portanto, como o Paulo já explicou, seja com desagregação ou bitstream. Só assim, em nosso entender, se pode garantir que todos os operadores que querem concorrer nesse mercado o conseguem fazer em igualdade de circunstâncias. Um pequeno pormenor no que diz respeito a essa regulação. O que é importante, verdadeiramente, é que haja uma equivalência de inputs naquilo que vier a ser definido e que nós acreditamos que vai ser definido. Ou seja, não basta que nós possamos, através de uma oferta, replicar aquilo que a Portugal Telecom consegue fazer no retalho, mas é importante garantir que
a operação de retalho da Portugal Telecom tem exatamente as mesmas condições processuais que nós temos para aceder a essa mesma oferta. Isso pode-se garantir via oferta, portanto, via a regulação da fibra, dos dois mercados de que falamos, ou pode-se garantir, e retomando um tema já antigo, através da separação funcional, que, em meu entender, é um tema que deve ser desenterrado. Já está esquecido há algum tempo, mas está na altura de o pôr outra vez em cima da mesa, porque o mercado assim o exige. E uma deixa ótima para Fernando Flores, diretor de regulação da Portugal Telecom. A separação funcional deve ser desenterrada? Deixa-me ajeitar. Em primeiro lugar, quero agradecer à APDC pelo convite para estar aqui. Bom, a separação funcional é uma medida extremamente intrusiva. Nenhum de vocês queria, de certeza, ter separação funcional nas vossas empresas e é como tal entendida pela Comissão. É clarinho como água. Já em vários, na imprensa, já lhe chamaram a bomba atómica. Mal saiu o quadro regulatório, o REGICOM, esta nova lei, a bomba atómica, que é um elemento de destruição. Ninguém quer, um elemento de guerra. Eu não vou tão longe, mas deve ser exatamente um instrumento que é usado em última circunstância. Não pode ser usado de uma forma gratuita, só porque os operadores pensam que querem ter acesso a todas as plataformas. Não percebem que as coisas efetivamente mudaram. E mudaram muito. E continuamos, ano a ano, a dizer que o que eu preciso é de mais isto, mais isto e de mais isto. A Portugal Telecom percebeu, e ainda bem percebeu, que, sobretudo depois do spin-off, que as coisas tinham mudado. Isto é, a Portugal Telecom tinha que olhar para o mercado de outra maneira e tinha que se preparar para um conjunto de desafios. Nós somos um operador global, sempre fomos. Atuámos em todas as plataformas. Recuperámos. Neste momento temos, isto foi anunciado, 1 milhão de clientes do Mel. Passámos 1.600.000 casas em fibra. Temos uma pegada em termos da rede de alto débito que é importante, mas tudo isso resultou de um esforço de investimento. Não estamos a falar sequer da rede de cobre. Estamos a falar de uma rede que é uma rede que tem que ser instalada passo a passo, como todos estão a fazer, mas que obviamente, não abrange todo o país, tem uma forma de desenvolvimento que depende dos planos que vão sendo desenvolvidos, portanto, é uma rede que está a nascer, e quando olhamos para o mercado, olha-se para estes mercados, sabendo que os mercados retalhistas estão fora da regulação, e ainda bem, porque nós ainda gostávamos de ver os mercados retalhistas que ainda subsistem efetivamente desregulados, mas isso é um bom sinal. Agora, estes mercados são regulados sob o ponto de vista da neutralidade tecnológica. Não são. Nós continuamos a insistir numa coisa que é a regulação de plataformas tecnológicas. Eu percebo que a posição da Comissão em relação às redes de nova geração seja uma posição focada na fibra e na evolução da rede de cobre. Mas a recomendação da Comissão tem sido aplicada de uma forma muito distinta de país para país. E muitos reguladores têm aplicado obrigações que estão muito longe da desagregação da fibra, porque a desagregação da fibra, tal como a entendemos, não passa pela mesma coisa que a desagregação do cobre. É feita de outra maneira e depende da arquitetura da rede. E a arquitetura da rede, que até é semelhante à arquitetura do cabo, não permite fazer isso. Poderá permitir fazer bitstreams por aí fora. Mas temos que avaliar qual é a situação da rede. Do mercado, e temos que partir do mercado retalhista para o mercado grossista e perceber como é que isto está, como é que o mercado está organizado. Hoje, nós instalamos fibra, como outros operadores instalam fibra, portanto, esta plataforma de fibra está a nascer de uma forma progressiva.
é uma instalação que é feita passo a passo, mas que está no foco do investimento dos operadores. Eu não queria falar muito do cabo, mas possivelmente eu perguntava se havia mais concorrência no cabo do que na fibra, se olharmos para a plataforma. Isto é, se em termos de plataforma tecnológica temos uma capacidade de resposta em termos de cabo, como temos em termos da fibra e das soluções que existem sobre a fibra. E, portanto, é necessário, quando se olha para o mercado 4 e 5, se diz a segmentação geográfica morreu, por aí fora, também não nos podemos esquecer que nós partimos de um conjunto de pressupostos. E esses pressupostos têm a ver com a segmentação, efetivamente. A Portugal Telecom, quando evoluiu para a fibra, evoluiu dentro de pressupostos que tinham a ver com a segmentação e com uma regulação graduada. E chegámos aos limites dessas zonas. Agora até gostávamos de avançar para as chamadas zonas não concorrenciais. Francamente, esperamos que a análise de mercado alargue até o perímetro das zonas concorrenciais. Porque há todas as razões para isso. O footprint da fibra está muito longe do footprint do DOCSIS. E isso é muito relevante em termos de acesso das populações ao alto débito e à banda larga. Muito bem, obrigada. Passo já a Cristina Pérez, diretora de regulação da Vodafone, com as deixas todas que já foram sendo deixadas, mas uma em particular pela Daniela, que é o acesso às redes móveis. Muito obrigada pelo convite que a APDC me dirigiu. É sempre um gosto estar aqui no meio destes nossos amigos, uns amigos, outros estimados, mas pronto. Falando do estimado, a forma como eu vejo, muito estimado, a forma como eu vejo, a leitura que eu retirei do mote deste congresso, tenho que falar para aqui, não é? Está a ouvir. A leitura que eu tirei do mote deste congresso, à parte da questão da quantificação, que a Daniela já fez e muito bem, é de facto fomentar a concorrência, mas eu acho que há aqui um mote fantástico dito aqui pelo nosso estimado Ferrari, desatar o nó. E eu acho que há imensos nós para desatar, e eu não tenho tempo para falar de todos nós, mas confinando-me aqui ao repto que me lançou a minha amiga Daniela, gostaria de dizer o seguinte, e ainda como ponto prévio, não podemos olhar para a questão do fomento da concorrência e confiná-la às medidas que têm que ser introduzidas para melhorar a qualidade de regulação do setor. Ou seja, eu acho que a melhoria da qualidade de regulação do setor concorre com outras medidas nos mais variados setores do tecido empresarial e da economia nacional, nomeadamente no setor da energia, no setor da justiça, no setor do consumidor e todas estas áreas do enquadramento legal e institucional concorrem juntamente com a regulação sectorial para a promoção da competitividade no setor. Isto é um ponto que eu gostaria de fazer um ponto prévio e, portanto, entendo que é de alguma forma redutor pensar em que medida é que a regulação sectorial poderá promover a melhoria da competitividade do setor. Como primeiro ponto, gostaria de deixar esta nota. Relativamente aos variedíssimos reptos que aqui foram lançados, e começando aqui pela Daniela, a posição da Vodafone em matéria de concorrência no mercado das comunicações, em geral, sempre foi no sentido de é fundamental promover a concorrência no mercado das comunicações no seu todo, sem exceção, móveis e fixos. Portanto, nós não temos nada contra às mensagens e às medidas que estão refletidas no programa de assistência financeira a Portugal, no sentido da promoção da concorrência no móvel e no fixo. Achamos que quaisquer medidas, há aqui 3 questões distintas. Quaisquer medidas de introdução da concorrência em qualquer um destes setores não deve ser feito sem a prévia análise de mercado. A análise de mercado é fundamental para se conseguir perceber se o mercado é ou não é efetivamente competitivo. Não nos podemos esquecer que o mercado móvel é um mercado efetivamente competitivo e há imensos indicadores, desde o grau de satisfação dos consumidores, desde o grau de penetração do mercado móvel, inclusivamente da banda larga, desde a receita média por minuto, a receita média por utilizador, a descida significativa dos preços médios por minuto que temos vindo a assistir desde 2013 até à data. Tudo isto são indicadores que denotam muitíssimo bem o grau de concorrência no mercado móvel.
Não contestamos e somos a favor da concorrência, mas deve ser feita a prévia análise do mercado para perceber se o mercado carece ou não carece de concorrência. Quando a Daniela há pouco nos perguntou, há ou não há direitos de acesso? Os direitos de acesso existem se e na medida, direitos de acesso, obrigações de acesso. Os mesmos devem existir se e na medida em que, da análise do mercado, se concluir que é necessário a introdução de obrigações de acesso. Eu recordo a este propósito que este posicionamento da Vodafone tem vindo a ser reforçado e corroborado nas mais variadas áreas do setor das comunicações. Recordamos o facto de a Vodafone, independentemente de haver ou não haver regulação, ter fechado um acordo com um dos maiores operadores globais de comunicações em Portugal. Reforçamos o facto, e agora movimentando-me para as redes de nova geração, e antes de responder ao repto, a Vodafone desde sempre defendeu a existência de uma rede única, aberta, no âmbito das redes de nova geração, de acesso a todos, por forma a que todos os operadores no mercado tivessem a oportunidade de oferecer da forma mais célere possível, em resposta às metas olímpicas da agenda digital, oferecendo serviços de retalho a todas as populações. A Vodafone, ainda no contexto das redes de nova geração, em parceria com uma outra empresa que também está junta neste painel, decidiu avançar com um acordo de partilha de infraestruturas para, desta forma, responder às necessidades dos seus clientes. Portanto, há mais do que corolários muito ilustrativos de que a Vodafone sempre foi promotora da concorrência no setor, quer no âmbito móvel, quer no âmbito fixo. Indo ao fixo, eu tenho aqui uma posição que não direi mais drástica, mas eu gostaria mesmo que o nó fosse desatado. E porquê? É verdade que têm sido dados imensos passos por parte do regulador no sentido da melhoria das ofertas de referência. Esses passos já foram referidos pela Filipa e já foram referidos pelo Paulo, mas eu acho que, efetivamente, o modelo do passado foi um modelo, e eu não gostaria de ser aqui dramática, mas foi um modelo que se veio a revelar falhado. E a prova que este modelo falhou foi haver operadores no mercado que desistiram de recorrer às ofertas grossistas da PT, na parte, por exemplo, quer na parte do lacete local, quer mesmo na parte da oferta grossista de acesso à ADSL. E, portanto, eu aqui seria um bocadinho mais intrusiva, mais invasiva. Eu acho que, falhado que está o modelo, sendo fundamental para o país a introdução de concorrência no mercado das comunicações fixas, não conseguindo eu, Vodafone, perceber esta mão obsessiva por parte da Troika relativamente ao mercado móvel, por oposição ao mercado fixo. Basta olhar para o documento da Troika e a 3/4 do documento, ou 3/5 do documento, fala dos móveis e de outras matérias, e temos uma parte final que fala dos fixos, sem entrar em grandes pormenores sobre as medidas que têm que ser implementadas. Portanto, não me querendo desviar, no fixo, o que a Vodafone entende é que a única medida possível perante um modelo que falhou é, efetivamente, uma separação efetiva e funcional que assegure, quer na sua essência, quer como objetivo último, a independência da atividade grossista, da atividade de fornecimento grossista, perante a atividade retalhista. Se a roupagem é funcional ou estrutural, com franqueza, acho que esta não é a questão central. A questão central é que devemos garantir a separação das atividades por forma a assegurar a independência. E, nessa medida, eu acho que a opção do legislador foi bastante inteligente e bastante feliz, porque fala de uma entidade empresarial operacionalmente independente, não se preocupando muito com a roupagem. A verdade é que a separação tem que funcionar e, portanto, por defeito, qualquer separação é funcional. E, portanto, a medida que defendemos em matéria de redes de nova geração é, efetivamente, uma separação efetiva e eficiente que assegure a independência da atividade grossista. Relativamente também à questão, outro mote que o nosso estimado Ferrari lançou e que eu gostei bastante, que é a questão da promoção da procura e da criação de condições para, não disse por estas palavras, mas foi a leitura que eu fiz, a criação de condições para a maximização dos benefícios para os consumidores. É verdade que a Anacom tem feito um esforço imenso, e isto tem que ser reconhecido, para dar cumprimento às medidas da Troika. Repare-se, porém, que este esforço não pode ser um esforço, a palavra que me ocorre agora não é feliz, mas não pode ser um esforço autista. Eu não estou a dizer que este esforço foi feito sempre de forma autista nas mais variadas matérias. Mas, por exemplo, na questão da terminação, o esforço não pode ser autista, porque quem fica a perder são não só os operadores, mas são os consumidores e o país. Porque
não nos podemos enganar que quaisquer medidas que tenham um impacto significativo na vida dos operadores vão ter um impacto significativo no bem-estar dos consumidores e no país. E o que nós queremos agora é o apelo ao investimento. Eu depois voltarei à questão das MTRs, mas das MTRs e da questão do... Eu imagino que no caso das terminações há visões diferentes. Há operadores que acham que têm um impacto significativo para o lado positivo. Francisco... Não, o impacto é negativo. Mas pronto. Já lá vamos então. E nem há dúvidas sobre isso, mas... Francisco Silva, diretor... Passarei aqui o impacto. Francisco Silva, diretor de Regulação da Zona Multimédia, dos que estão aqui, é o MVNO presente. Queria saber se de facto há condições ótimas de regulação para a existência desse MVNO, o que é que se pode fazer mais, e também lembro aqui umas palavras do Fernando Flores sobre cabo e concorrência e fibra. Muito bem, muito obrigado, Alexandre, e obrigado também à PDC pelo convite. Em relação à primeira questão, ao tema do MVNO, se há condições ótimas, de facto não há. O que não quer dizer que seja inteiramente responsabilidade do regulador. O acordo que a Zone tem com a Vodafone resulta de um esforço de negociação que, em última análise, podemos dizer que resultou quase numa escolha ou queres isto ou queres isto. E, portanto... Uma negociação, portanto. O que não quer dizer que seja mau, mas, de facto... Ainda bem que não aqui o CTT. Mas, objetivamente, portanto, se olharmos com toda a generosidade para a evolução das cotas de mercado, podemos, daí, julgar adequadamente e, portanto, ainda não alcançámos 1% de cota, portanto, isso pode ser um bom indicador de que, de facto, neste mercado em concreto, o mercado móvel analisado assim sozinho, não haverá condições para haver um desenvolvimento da concorrência. E, portanto, o memorando da Troika vem alertar justamente para esse problema, eventualmente porque, olhando para não só as cotas hoje, mas a sua evolução recente, verificamos que há uma relativa estagnação e, portanto, há espaço para fazer aí um trabalho que nós consideramos que já foi iniciado a propósito do leilão das frequências. E, portanto, nesse regulamento do leilão aparecem umas ideias interessantes, mas que são insuficientes e inconsequentes. E, portanto, consideramos que é um bom ponto de partida, é um bom começo, mas há que continuar esse trabalho. Portanto, esse trabalho não pode morrer agora com a atribuição de frequências, tem que continuar porque somos firmes crentes de que a concorrência se faz pela concorrência de redes, mas para podermos montar as redes e para chegarmos a esse patamar da escada, temos que ter condições para lá chegar. E, portanto, acordos de MVNO ou de roaming que possam ser, de facto, implementados e que possam viabilizar uma oferta verdadeiramente competitiva, ou seja, pelo menos com as mesmas características das ofertas feitas pelos operadores atuais no mercado, é fundamental. E, portanto, aí há espaço, acreditamos que foram dados bons passos e que devem continuar. Francisco Silva, deixe-me interromper-lhe. O que é que considera que são as condições insuficientes e inconsequentes? Quer concretizar? Sim, podemos. Basicamente, podemos considerar três pontos. Tinha a ver com, ou tem a ver com os Spectrum Caps, portanto, as frequências ou a quantidade de frequências que estão disponíveis, ou de espectro que está disponível para ou os novos entrantes, e, portanto, a dimensão desse espectro está diretamente relacionado com a oferta que se pode disponibilizar ao mercado e, portanto, estamos sobretudo a olhar para uma oferta de banda larga, que é disso que se trata. E, portanto, se uma determinada entidade no mercado não dispuser da quantidade necessária de espectro, não pode ter uma oferta idêntica à dos seus concorrentes. Não é? Portanto, se um operador oferecer 100 ou 200 megabits e o outro oferecer só 50, tem ali já uma dificuldade. E é verdade que, no limite, o leilão é aberto e, portanto, ganha quem leiloar mais ou quem pagar mais. Mas é evidente que, se queremos ter um terreno nivelado,
nunca podemos equilibrar a capacidade e o valor intrínseco e à partida que o espectro tem para um operador que já está no mercado, com alguns milhões de clientes, ou um operador que tem meia dúzia de clientes móveis. E, portanto, esse é um aspecto importante. O segundo tem a ver com o enforcement relativamente às condições que eu falava de MVNO e roaming. É aí que eu digo que foram dados bons passos e, portanto, foram feitas várias abordagens até que se chegou a esta configuração final, que nos parece razoável, mas a verdade é que, no limite, continua tudo a depender de quem pode dar essas condições de roaming e de MVNO. E, portanto, a capacidade de negociação de um novo entrante é muito reduzida. E, portanto, há espaço, com intervenção do regulador, para que se imponha, de facto, uma oferta que permita as tais condições de equilíbrio. É impensável que, mesmo que um operador conseguisse comprar o espectro que considera adequado para montar uma oferta, que tenha no dia 1 uma oferta disponível no mercado. Isso não existe. E, portanto, precisa de que alguém o ajude, não é? À partida, para poder apresentar essa oferta. O terceiro aspecto tem a ver com o custo anual, as taxas de utilização anual de espectro. Houve uma novidade e, portanto, sabem-se à partida, a priori, quais são as novas condições que estão disponíveis para o espectro. Melhoraram significativamente, mas melhoraram significativamente somente para os operadores que já estão no mercado. No fundo, eu diria que isto foi um presente para os operadores no mercado, o que é bom, porque é bom que haja presentes e, portanto, nada contra haver presentes, desde que eles vão rodando entre os vários players no mercado. E, portanto, depois do refarming, já agora, do refarming que foi um presentinho, agora vem este novo presente em que, de facto, os operadores já instalados têm uma redução significativa do seu custo anual de espectro, ao passo que um novo entrante, sem clientes, tem que pagar à cabeça esse custo e, portanto, o que nós defendíamos é que esse custo fosse proporcional ao número de clientes, como no passado foi no início das redes móveis. Deixe-me pegar aí para me